Quem trafega pelas estradas brasileiras sabe que o risco é grande, principalmente para aqueles que trabalham como motoristas de veículos pesados. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que no ano passado foram registrados 11.416 acidentes envolvendo ônibus e caminhões. Mas como tornar as estradas seguras? A legislação está mais rígida em relação aos motoristas profissionais, que devem obedecer várias normas. Isto é suficiente? É o que vamos saber no artigo 5º de hoje. A Constituição Federal determina que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Para falar sobre as regras que envolvem a profissão de motoristas de grandes veículos, eu recebo Fábio Ferraz dos Passos, advogado trabalhista, e também Márcio Andrade, presidente do Instituto Nacional de Educação de Trânsito. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Márcio, gostaria que o senhor começasse esclarecendo um ponto importante. Para ser motorista de ônibus ou de caminhão, tem que ter uma carteira especial, não é mesmo? Sim, a carteira profissional, a categoria C, D ou E. Né? Essa categoria é uma categoria destinada, no momento que ele vai fazer o teste de habilidade ao volante, nos veículos apropriados, né? Veículos de grande porte, transporte de passageiros, e ele tem que provar a sua habilidade ao volante. Fora outros requisitos, né? Maior de 21 anos, e no transporte coletivo de passageiros e também no transporte escolares, ele tem que ter, dentro da previsão legal, a situação em que ele não pode ter antecedentes criminais. Então, tem algumas regras específicas para esse tipo de condutor, que é o condutor profissional. Pois é, doutor Fábio, quais são essas regras? Qual legislação prevê essas regras? Se aplica a legislação trabalhista da CLT, o seletista, àqueles que são empregados. A Lei 12.619 de 2012, posteriormente veio incluindo alguns requisitos e algumas modalidades que eles têm que cumprir, né? Alguns requisitos que eles têm que cumprir. E mais recente, a 13.103 de 2015, regulamentou a profissão do transporte autônomo de carga e trouxe outras determinações, né? Direitos, deveres e outras regras legais que eles têm que cumprir. Agora, doutor Márcio, vamos falar um pouquinho de segurança nas estradas. Quais são as principais causas de acidentes? Infelizmente, é a vontade de chegar mais rápido ao seu destino. Então, você tem a questão da velocidade, de uma ultrapassagem mal sucedida. Você também tem a questão física do condutor, né? A fadiga, o elemento humano aí, ele está sempre bem latente, envolvido nos acidentes. Aquela disputa, né, entre veículos que, infelizmente, a gente ainda tem nas rodovias, que um veículo quer ser mais rápido do que o outro. Então, vem aí a imprudência, a negligência, a imperícia que promove incidente danoso no trânsito. Agora, tem outros fatores também, que inclui a parte da física da rodovia, né? A sinalização tanto vertical quanto horizontal, o tipo do pavimento, né? As ondulações em que os veículos de carga promovem com a deformação do asfalto. Isso acaba provocando os buracos, acaba provocando as verdadeiras panelas ou crateras, que assim chamamos, e pode, com certeza, provocar um acidente. Bom, nós temos uma reportagem que fala justamente sobre isso. Uma ultrapassagem perigosa, falta de sinalização na pista, sono ou um mal súbito. Muitas vezes, quando acontece um acidente, só a perícia pode determinar a verdadeira causa, mas as consequências são visíveis logo de cara. Esse acidente que nós vamos mostrar agora deixou 9 mortos e vários feridos. Vamos conferir a reportagem. O motorista do ônibus, segundo a Polícia Rodoviária Federal, teria invadido a contramão e acabou atingido por uma carreta. O veículo da empresa Expresso Guanabara saiu de Cajazeiras, na Paraíba, às 4h35 da tarde de terça-feira. Ele seguia para o destino final, Goiânia. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã, no quilômetro 45 da BR-020, entre os povoados de Jotacá e Bezerra, em Goiás. No ônibus, viajavam 43 passageiros mais o motorista. De acordo com a PRF, o trecho onde houve a colisão é de pista simples. A ultrapassagem no local é permitida apenas em um sentido. Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e disse que abriu investigação interna para descobrir as causas do acidente. Afirmou ainda que o motorista era experiente e tinha tirado 20 horas de descanso antes da viagem. Já a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, disse que o ônibus é novo e está em conformidade quanto aos requisitos legais. Além disso, a Expresso Guanabara tem autorização da agência para operar na linha.
Doutor Márcio, geralmente acidentes como esse chamam a atenção pela gravidade. É difícil não ter consequências graves quando acontece um acidente como esse. O que normalmente causa? Falha humana, falha estrutural, uma combinação de todas essas coisas, que o senhor já até citou um pouco antes aqui para nós? Infelizmente, a combinação, né? Mas o fator humano está bem latente com relação a isso. Nesse caso, propriamente dito, não podemos levar a uma resposta mais clara, mesmo porque o motorista do ônibus veio a óbito no acidente. Mas, com certeza, o deslocamento lateral dele, né, invadindo a faixa contrária, que provocou o acidente, segundo relatos da perícia no local. Então, isso tudo pode provocar um acidente, né? Uma fadiga, uma sonolência. Para que você tenha uma ideia, um veículo trafegando a 100 km por hora, ele anda 28 metros por segundo. Então, basta um segundo às cegas que você anda 28 metros e tudo pode acontecer em 28 metros, né? Um veículo que atravessa, um animal que atravessa na pista. Então, a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, esse sim é um fator que pode gerar uma certa segurança, né? A direção defensiva, você dirigir para si e dirigir para os outros também, né? Observando todos os aspectos que possam interferir no sistema trânsito e que possam, sim, evitar um acidente. Doutor Fábio, agora a gente viu também na reportagem que a empresa disse que o motorista tinha descansado 20 horas. O que a legislação prevê sobre esse descanso? A legislação, como eu disse, ela trata do motorista empregado e também do transporte autônomo de carga, que, ao meu ver, é um dos locais onde tem a maior problemática, porque a fiscalização ela é, de fato, bem escassa. Mas, com relação aos empregados, a jornada de trabalho é de 8 horas permitida, com o descanso necessário de 1 hora, né, para esses que fazem 8 horas, e quando é jornada de 6 horas, eles têm um descanso mínimo de 15 minutos. Existe, no caso do motorista de ônibus, principalmente, que é o transporte de passageiros, a exigência de um intervalo que pode ser, né, foi um dos grandes questionamentos dessa legislação nova, 13.103 de 2015, que ela possibilitou o fracionamento da questão do descanso, e isso é algo temerário, porque não se sabe se esse fracionamento, até que ponto esse fracionamento pode ou não reduzir, né, a fadiga do motorista. A gente sabe que o próprio tempo de 1 hora que lhe é determinado, nem sempre ele usa para descansar de fato, né, e também as 20 horas de descanso que é destinada, que é necessário, no mínimo 11 e 20 para quem transporta passageiros, no caso de motorista de ônibus. E não necessariamente eles descansam nesse período, né? Além disso, as condições de descanso não são as adequadas, né? É difícil fiscalizar tudo isso. É difícil de fiscalizar, normalmente não tem espaço suficiente para todos os caminhoneiros, todos os motoristas, né, de ônibus e caminhões descansarem de forma correta, né? A maioria deles dormem na própria bolé do caminhão, né, que transforma a parte de trás do caminhão em uma cama, no caso dos caminhoneiros, e dos motoristas de ônibus, as empresas precisam garantir uma estrutura para que eles tenham esse descanso, né? E além disso, quando é uma viagem que o percurso é muito grande, exige-se uma troca do motorista para que não haja uma sobrecarga, né, do profissional. Bom, e a gente sempre traz para vocês a opinião das pessoas nas ruas sobre o tema em debate. Mas desta vez, nós fomos atrás de quem enfrenta o dia a dia nas estradas para saber quais são as principais reclamações. 4 motoristas gravaram vídeos e enviaram para a nossa produção. Vamos assistir ao primeiro deles. Meu nome é Gilson, sou motorista rodoviário já há 17 anos aí, de ônibus interestadual, estou na estrada já há bastante tempo. Eu vim aqui para falar a respeito da carga horária do motorista de ônibus rodoviário, período principalmente de férias, né, que a gente chega a rodar 12 horas por dia, né, e o descanso entre uma jornada e outra é praticamente nada. A gente chega de manhã e volta à noite, chega de manhã e volta à noite, né. É cerca rodar 60 dias dessa forma, chegando de manhã e voltando à noite. Então, a gente pede aos órgãos, às autoridades competentes aí para vir a fiscalizar nesse período, né? Esse período é focar a fiscalização em relação a isso, né? Porque o motorista sem descanso é praticamente uma bomba relógio, né? Pode explodir a qualquer momento. Então, fico alerta, um lembrete aí. É isso aí, um abraço a todos.
Bom, doutor Márcio, a gente viu aí que o motorista corroborou justamente o que a gente vinha falando sobre o perigo, né? E essa foi a principal reclamação de todos os motoristas contactados pela nossa equipe, o excesso de trabalho, de carga horária de trabalho. Quais são os prejuízos que podem ser causados por isso? Bom, prejuízo, infelizmente, é o que nós vemos todos os dias nas nossas rodovias, né? É o acidente. Né? A fadiga do motorista, o cansaço, né? Faz com que ele não tenha atenção devida, faz com que ele não perceba o risco de um acidente, né? O ver, prever e agir, que é o trinômio da direção defensiva. O grande problema é que o fator humano, se ele não estiver bem, a máquina não vai dar o resultado positivo. Não consegue sozinha, né? Absolutamente. Agora, doutor Fábio, tem uma pesquisa que mostra que são 2 milhões de motoristas trafegando nas estradas brasileiras, motoristas profissionais, e 43% deles disseram que vão além da carga estabelecida, da carga horária estabelecida pela legislação. Como fiscalizar isso, doutor Fábio? A nova legislação, ela determina que no caso do motorista empregado, aquele que trabalha em nome de uma empresa, a empresa precisa impor, né, ou colocar meios de fiscalização. Ele precisa ter o tacógrafo acompanhado de um acompanhamento, né, de um controle de ponto, um controle de parada feito pelo próprio motorista. Na verdade, o problema da fiscalização, ele é grave porque ele envolve 3 planos que estão, né, que exigem grande atenção. O primeiro deles é a questão do próprio motorista, que precisa ter o controle da sua jornada e saber né, até onde ele pode ir e da responsabilidade que ele tem no trânsito. Ele, assim como as responsabilidades trabalhistas, ele assume a responsabilidade imposta pelo Código Nacional de Trânsito. Então, ele tem que atender todas aquelas determinações, tanto do Código de Trânsito quanto da legislação trabalhista. O empregador, que precisa controlar de forma correta, exigir e cuidar, de certa forma, da segurança e da saúde do trabalhador, impedindo com que ele exceda, né, essa jornada e não ao contrário. O que a gente sabe é que as empresas acabam exigindo mais... Às vezes pressionam o motorista, né? Pressionam o motorista para entregar antes. Dependendo da responsabilidade que lhe for imposta, ele tem um período a cumprir de jornada, mas ele também tem que voltar, né, para o seu local, né, de destino final. E muitas das vezes essa remuneração que ele tem para ele voltar não é uma remuneração adequada, e ele acaba pegando um outro serviço para não dar aquela viagem perdida da volta, o que é um problema, porque ele acaba atuando no segundo plano e colocando toda aquela estrutura em risco. E o terceiro problema é a questão da dimensão do Brasil e do investimento que é feito com relação à polícia em investimentos e fiscalização. Bom, nós vamos voltar a conversar daqui a pouquinho. Antes, a gente vai dar um rápido intervalo. Voltamos em seguida com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre os riscos que envolvem o trabalho de motoristas de caminhão e ônibus e sobre os cuidados que devem ser tomados para garantir mais segurança nas estradas. Aqui no estúdio, eu converso com Márcio Andrade, presidente do Instituto Nacional de Educação de Trânsito, e com Fábio Ferraz dos Passos, advogado trabalhista. E desde setembro do ano passado, as empresas são obrigadas a informar ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, a realização de exame toxicológico nos motoristas admitidos e demitidos. Também em 2017, o CONTRAN publicou mudanças nas regras para a realização do exame toxicológico voltado para motoristas com a carteira de habilitação nas categorias C, D e E. Bom, doutor Fábio, a gente terminou o primeiro bloco falando dessa excessiva carga horária dos motoristas e isso acaba muitas vezes gerando outro problema. Para se manter alerta ali nas estradas, muitos recorrem a estimulantes. Quais são as consequências disso? A direção do trânsito sobre a influência de qualquer substância psicoativa, ela, na verdade, coloca em risco não só o condutor, mas também toda a população. A exigência desse exame faz com que o próprio motorista, né, fique em alerta e tente não utilizar esse tipo de substância. Porque não sabe que vai ser pego, né? Porque está correndo em risco de perder a sua própria profissão, né? A profissão e o trabalho, porque hoje, se você não fizer esse exame durante a renovação ou a retirada da sua carteira de habilitação, você não consegue retirar. Na verdade, você tem que, é um requisito, você precisa apresentar. E essa periodicidade exigida agora na nova legislação faz com que a gente tenha um pouco mais de segurança. Com relação ao autônomo, a fiscalização ela é bem
reduzida, porque se restringe a questão da carteira, da renovação da carteira e a espera de uma fiscalização policial, né, para saber se há ou não, se ele está ou não sobre a influência de psicoativos. Doutor Márcio, na prática, isso tem sido respeitado, essa periodicidade dos exames toxicológicos? Como isso tem funcionado? Bom, as empresas elas estão preocupadas com isso, né? Mesmo porque o grande elemento da empresa que vai fazer com que gere lucro é o motorista. Então, se ele se envolver num acidente, claro que a empresa vai ter prejuízo, né? E ela também tem que andar dentro da lei. Então, as empresas têm feito essa periodicidade e têm fiscalizado os seus motoristas. Como o doutor Fábio aqui mencionou, a questão do autônomo, né, vai só pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação. E é um exame bem preciso. Só que a abstinência, nesse caso, são só de 90 dias. Então, aquela pessoa que, infelizmente, tem o vício da anfetamina, né, dos rebites, que eles chamam, né, popularmente, eles podem ficar com essa abstinência de 90 dias. Se ficarem, eles com certeza não serão flagrados. Mas, pegando um gancho que o doutor Fábio falou, vai muito da consciência do condutor. Ele precisa se conscientizar. O Estado precisa provar e mostrar para ele que no momento em que ele ingere algum tipo de substância psicoativa, ele está colocando em risco a vida dele e em risco a vida de pessoas inocentes, né? Então, a partir dessa conscientização, o braço do Estado tem que estar presente para educar e tem que estar também presente para fiscalizar e punir. O motorista que é pego fazendo uso de alguma substância tóxica, doutor Fábio, ele, além de perder a carteira de não renovar, ele tem alguma outra penalidade? Se ele está utilizando droga, na verdade, é um crime, ele está em dolo. Na verdade, ele está correndo o risco, assumindo o risco de causar, né, um acidente grave. Então, na verdade, há tipificação com a nova legislação de trânsito, né? Além disso, se você for empregado, por exemplo, você pode receber todas as penas trabalhistas, né, advertência, suspensão e até a demissão por justa causa. E no caso do autônomo, ele perdeu o direito de dirigir. E no caso de empresas, quem é que tem que pagar? O motorista que tem carteira assinada ali, quem tem que pagar o exame? É o motorista ou é a empresa? A empresa. A empresa faz o custeio desse exame exatamente para poder cobrar também, né? Paga para poder cobrar do motorista. Paga para poder cobrar do motorista, que ele possa dirigir dentro da lei e possa dirigir com segurança também e também não manchar o nome da empresa. Tudo é uma questão de marketing também, né? Mas o que será que leva motoristas a se submeterem a tanto tempo nas estradas? Um deles enviou para a nossa equipe um vídeo que responde a esta pergunta. Vamos conferir aqui. Meu nome é Lima, trabalho há 17 anos de motorista, 5 anos com caminhão e há 12 anos trabalho com ônibus interestadual, rodoviário e federal. Rodo nas estradas de São Paulo, Minas, Paraná. O maior descaso que eu acho nessa profissão é a respeito da carga horária, que é muito grande. Nós, motoristas de ônibus, chega a trabalhar a 11 horas por dia. E também a respeito de salário. A gente trabalha no ônibus desse com 43 passageiros ou 60. Um DD, por exemplo, é 60 passageiros a bordo. E o salário do motorista rodoviário é entre R$ 1.900 a R$ 2.300. É isso, gente. Eu acho muito pouco nessa nossa profissão. Doutor Márcio, essa baixa remuneração acaba fazendo com que muitos motoristas fiquem muito tempo na estrada ou acumulem mais de um emprego, por exemplo? É, o famoso bico, né? Então, ele vai, como eles normalmente falam, né, no dito popular, vai bater o volante, né, vai dirigir por 10, 11 horas, né, e a baixa remuneração faz com que ele busque uma outra fonte de renda, né? Talvez como motorista também, ou qualquer outra atividade, que seria o momento que ele estaria descansando, o momento que ele deveria estar repondo as suas energias, né, para que não pegue a direção de um veículo automotor de grande porte e possa provocar um acidente. E aí, como fiscalizar isso? Porque a empresa fiscaliza o tempo que está trabalhando para ela, mas e os bicos, como que são fiscalizados, doutor Fábio? É muito difícil. O trabalhador fatigado, ele causa prejuízos e acaba não rendendo. A questão da remuneração é o principal objetivo do trabalho. Então, se ele não tem uma valorização,
ele acaba se submetendo a outras atividades e a fiscalização nas estradas para esse que faz o bico e, sobretudo, para aquele do TAC, ela se restringe à Polícia Rodoviária Federal. E a gente tem um país que geograficamente, né, favorável a dificultar essa fiscalização, né? O Brasil tem dimensões continentais e a gente sabe que o aparato da Polícia Civil Rodoviária, apesar de estar sendo melhorado, né, das tentativas de colocação dessa polícia com maior efetividade, a gente ainda está à mercê única e exclusivamente desse tipo de fiscalização. Bom, e nós vamos acompanhar agora o depoimento de uma motorista. Para ela, o principal desafio é a falta de estrutura das estradas. Pode mostrar aqui. Meu nome é Joelma, trabalho como motorista carreteiro um pouco mais de 2 anos e meio. Moro em Florianópolis, Santa Catarina. Um dos problemas mais graves que vejo dentro da nossa profissão é a falta de infraestrutura nas nossas estradas. Má sinalização, má conservação da pista, sendo que muitos trechos não existe acostamento, né? E locais onde a gente para carregar, descarregar ou pernoitar, além de não existir nenhuma segurança, também não temos um banheiro decente para uso, muito menos água para o consumo. Também sendo que alguns postos onde a gente para pegar uma água para consumo, né, não permitem, sem que a gente abasteça. Então é isso aí. Doutor Fábio, vamos começar pelos pontos de apoio, então. É responsabilidade de quem? Da empresa ou o motorista tem que buscar alguém que ofereça esse ponto? Na verdade, a responsabilidade desses pontos de parada é do concessionário da rodovia, do poder público. As empresas, elas têm a necessidade de destinar locais para que eles descansem nas paradas ou fazer convênios ou fazer contratos. Mas a legislação, ela não coloca apenas ao poder público ou apenas o empresário essa determinação. Mas, como eu disse, é algo muito difícil. Ela colocou algumas situações pontuais e... Engraçado até que ela não falou do preconceito com relação à mulher, porque a maioria dos locais de parada, existe, né? A maioria dos locais de parada são destinados a motoristas que, pela nossa cultura, sempre foi uma profissão, né, de homens. E assim as mulheres vão ganhando espaço em tudo quanto é tipo de profissão. E quando elas entram, obviamente, no mundo da direção profissional, elas também têm que ganhar aquelas condições necessárias para elas trabalharem, né? E em relação à estrutura das estradas, porque a gente sabe que causam muitos acidentes também, doutor Márcio, o que o poder público tem feito? Tem feito alguma coisa, mas não o suficiente. As nossas estradas, infelizmente, estão meio que sucateadas, né? O tipo de pavimento, nós não temos um tipo de pavimento adequado para o grande fluxo de veículos de grande porte, né? Então, nós precisamos avançar muito, não só na sinalização, mas como na condição de pavimento e nas condições de sinuosidade da via para que não provoque acidente. Bom, e a gente fecha o nosso giro pelas estradas brasileiras com outro grave problema, a falta de segurança. Além de todos os desafios, os motoristas ainda convivem com o risco dos assaltos. Vamos ver aqui. Eu sou Magrão, motorista rodoviário interestadual. Já trabalhei com caminhão, hoje atualmente trabalho com ônibus. Os problemas que a gente se encontra nas rodovias brasileiras hoje, o pior deles é os assaltos que acontecem. Inclusive eu fui assaltado 9 vezes. E os penchados, né, os bêbados, que causam acidentes também, como é que se fala, envolvendo os inocentes. Além das rodovias de hoje que são precárias demais, buracadas e tudo mais, né, etc, etc. Doutor Márcio, 9 assaltos assusta, né? Mas a gente sabe que muitos motoristas convivem com essa realidade de medo. O que fazer para garantir esse tipo de segurança nas estradas? Olha, infelizmente, como o doutor Fábio aqui falou, nós não podemos estar em todos os locais ao mesmo tempo. O poder público não pode estar dando segurança a cada cidadão. Infelizmente, a polícia não pode estar presente em todos os momentos. Mas algumas empresas têm adotado a questão da escolta, né, da escolta armada, para que isso não venha acontecendo, e camuflando as cargas, né, para que não deixe explícito que aquela carga é uma carga valiosa e que possa ser um atrativo para os bandidos. Mas o cidadão ali, ele está com um pouco de azar, né? Foi premiado no mau sentido, né? 9 é um pouco grande. Agora, doutor Fábio, as empresas são obrigadas a ter algum tipo de seguro quando acontece um roubo de carga, por exemplo, um roubo de um ônibus com passageiros? Quem se responsabiliza? Sim, na verdade, a legislação obriga as empresas a fazerem um seguro em nome do seu empregado, né? E, novamente, vou bater na questão,
O motorista empregado tem esse direito, o motorista do transporte autônomo de cargas, ele não tem, na verdade, né, era para ele fazer o seguro próprio, mas acabam que, na maioria das vezes, quase 100% eles não fazem. Mas as empresas têm esse seguro e o empregador, na verdade, ele assume toda a responsabilidade da atividade profissional, né? Da atividade que ele está explorando. Então, ele é responsável pela segurança do motorista, responsável pela segurança da carga, né? Da perda, ele não pode passar essa responsabilidade ao profissional, ao motorista. Obviamente, se não houver dolo, ou participação, ou conluio, ou qualquer tipo de reciprocidade ou participação desse motorista naquela perda de carga, no roubo e etc., né? Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. A gente teria muito mais a conversar aqui, mas não temos mais tempo. Doutor Fábio, muito obrigada. Doutor Márcio, muito obrigada pelos esclarecimentos também. Eu que agradeço. E obrigada também a você que nos acompanha. Os nossos programas ficam disponíveis no site tvjustiça.jus.br. Nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.